A maternidade está impressa na identidade da mulher. Vivenciar esta realidade impõe desafios que se tornam histórias de fé e proximidade com Deus. A gente vai conhecer relatos de mães que testemunharam fortes experiências com a Virgem Maria. Mulheres que, mesmo orientadas pela medicina a interromper a gravidez, optaram por dar continuidade. Umas por pouco, outras por mais tempo, e puderam sentir suas vidas transformadas ao dizer sim à maternidade. Fique comigo, o repórter Canção Nova, especial Dia das Mães, está apenas começando. Vivenciar a maternidade sempre foi o sonho de Thalita. 7 diagnósticos médicos a impediam de se tornar mãe. Após 7 anos de espera, vivendo um período de intimidade com Deus e amadurecimento espiritual, Thalita pôde ser mãe de forma natural e espontânea, não só por uma, mas por 2 vezes. Acompanhe esta linda história. A Sagrada Escritura descreve: filho é um dom de Deus. Para a médica ginecologista Thalita Mello, viver a maternidade sempre foi um sonho. Primeiramente, eu precisava encontrar o grande amor da minha vida, o pai dos meus filhos, o meu marido. Isso demorou muito tempo. Eu conheci meu marido, Léo, com 33 anos de idade e já era considerada velha demais na medicina para poder engravidar. E como somos um casal abertos à vida, assim que nós casamos, sim, a gente já estava na expectativa de conceber esses filhos. Mas os filhos não vieram. Foram mais de 7 anos à espera da tão sonhada gestação. Eu, como médica ginecologista, fui percebendo que existia alguma coisa que estava impedindo essa gestação de acontecer de forma espontânea. E aí, então, eu procurei outros médicos que não encontraram minha causa. Mas dentro do meu coração, eu sabia que existia alguma impossibilidade. E aí eu mesma fui descobrir os meus próprios diagnósticos, que são 7 diagnósticos. Então, ao longo do tempo eu fui descobrindo que eu tinha minha própria idade, primeiramente, né, com mais de 40 anos. Depois, miomas, adenomiose, hipotiroidismo, trombofilias, pólipos, baixa reserva ovariana. A gente acho que lida com o tempo de espera com esperança e na unidade do desejo mútuo. É um desejo que os dois querem, então a gente fica nessa expectativa sempre, né? E é uma alegria. E depois, quando vem a questão dos diagnósticos, que eu fui descobrindo depois, porque eu não sabia, porque ela que é a médica da história, né? Então ela ia me contando. E eu sou um cara que eu gosto de saber muito, pergunto muito, toda hora eu perguntava para ela, ela ia me explicando, com toda a paciência do mundo, com um homem leigo que não sabe nada, né? E é muito bonito a gente ir entendendo, então eu acho que eu vivi muito próximo dela, de tentar entender cada diagnóstico, cada situação e o porquê, às vezes, da demora. E aí ela ia me explicando e a gente na unidade. Acho que isso é o fator principal. Não houve cobrança do tipo, é a Thalita que não engravida. Somos nós, o casal, que desejamos ter filho, que não estamos conseguindo. Então, o Léo foi muito parceiro com relação a isso. Em momento nenhum ele sobrepôs toda a responsabilidade em mim. Frustrações, incertezas e sonho distante para a medicina. O barco parecia naufragar e foi a fé que ancorou a esperança de Thalita em Deus. O meu sentimento foi de muita incerteza, porque por um lado eu estava vivendo as duas partes. Eu era uma médica ginecologista e ao mesmo tempo eu era uma mulher tentando engravidar. Então, por um lado a medicina me dizia, você não vai conseguir engravidar, porque você tem 7 diagnósticos, sua própria idade, é muito difícil realizar este grande sonho. E ao mesmo tempo eu era a mãe, a tentante, a mulher que desejava a gravidez. E isso me deixava nessa frustração. Será que eu vou conseguir? Porque pela medicina isso é impossível. Mas o meu coração, ele de alguma forma, ele queria acreditar que era possível. Então eu precisava resgatar a minha esperança e eu só poderia resgatar isso através de 2 caminhos. Pela fé, que Deus é tudo possível, e também pelo conhecimento médico, que poderia tratar os meus sintomas, os meus diagnósticos e assim conseguir essa gestação. São Tomás de Aquino ensina que a razão não está em desacordo com a fé. Muito pelo contrário, as duas caminham juntas.
uma iluminando a outra na busca pela verdade. Foi através da confiança em Deus e dos conhecimentos como médica que Thalita iniciou um novo capítulo em sua história. Quando eu entendi que a médica poderia ajudar a paciente Thalita, isso fluiu de uma forma muito mais fácil. Foi quando eu entendi, então, que eu poderia cuidar da minha saúde e transformaria a minha saúde positiva, a minha saúde reprodutiva de uma forma mais positiva para gerar o meu bebê de forma natural e espontânea. Uma vez que quando eu consultava com os médicos, eles só me diziam: você não vai conseguir engravidar. É impossível você engravidar com tantos diagnósticos. Então eu comecei a pensar, nossa, se a medicina é impossível, mas eu tenho conhecimento técnico que eu ainda posso descobrir um outro caminho que seja possível, apoiado também na minha fé, na minha esperança em Deus. Papa Bento XVI ensinou que atravessar a porta da fé é embrenhar-se num caminho para a vida inteira. Para Thalita, esta foi a via de santificação e amadurecimento espiritual. É Deus que dá a vida. Então eu saberia que Deus, Ele poderia conceber a graça da maternidade a qualquer momento. Eu precisava manter essa fé fiel, mesmo a medicina dizendo não, é impossível. Eu precisava manter e acreditar nesse Deus do impossível. Para isso, eu precisava continuar mantendo as minhas práticas de orações juntamente com a minha família, com meu marido, mas também realizar o meu caminho, realizar os meus cuidados com a minha saúde. É um caminho que vai em direção a essa gravidez. Eu ter a fé, mas também durante essa jornada vivenciar uma transformação para que eu pudesse ser cada vez mais uma mulher melhor, uma esposa melhor, buscar a santidade nesse período de deserto que é a infertilidade. Os desafios foram muitos. Durante este período, o casal teve 4 perdas gestacionais. Por mais que eles fossem pequenininhos, quase não deu para ver no ultrassom, eles têm uma alma, eles são os meus filhos, eles são uma bênção de Deus que me enviou essa alma pura. Então, nós rezamos por esses 4 filhos. A gente pede então inspiração a Deus para revelar o sexo desses bebês e no meu coração são 4 meninas. Então a gente deu nome para essas meninas e a gente tem objetos que fazem memória à alma delas, que são os anjinhos. Então, quando a gente está passando por um momento de dor, ou um momento de luto, como nós passamos por 4 vezes, foi a fé que nos sustentou. A dor, ela ali não foi embora naquele momento, mas a presença de Deus fez com que a gente conseguisse passar bem por aquilo, porque o que Deus faz com a presença dele no nosso meio é isso, Ele nos dá força. Então a gente rezava junto, às vezes nem falava nada, mas só de estar ali junto, já é aquele momento, olha, eu estou do seu lado. Thalita resolveu transformar sua dor em amor. Deus a confiava uma missão: ajudar outras famílias que viviam a infertilidade. Quando eu perdi meu bebê, o médico disse para mim: eu sinto muito, o seu bebê é uma estatística, na sua idade é comum você perder os filhos. E eu pensei comigo, não é normal ter um aborto, não é normal perder um filho. O normal é você engravidar, gestar e ter esse bebê nos braços, isso sim é o normal. Quando eu fui buscar essa assistência médica, todos os médicos me fecharam as portas. Ninguém abraçou a minha causa e disse, eu quero te ajudar, eu conheço um caminho na medicina que pode te ajudar. Todo mundo só me indicou fertilização in vitro, que é uma técnica da reprodução humana que é totalmente contrária aos princípios da Igreja Católica. E por essa objeção religiosa eu disse, não, eu não vou por esse caminho. Mas não me ofereceram mais nada. Então, eu como médica, eu pensei, eu preciso cuidar de mim, oferecer uma assistência boa para mim, mas também para todas as mulheres que também desejam a gravidez como eu e que não encontram esse apoio profissional. Assim, nasce em 2017 o programa Conceber, que ajuda os casais a engravidarem de forma natural e espontânea. Eu descobri que eu poderia restabelecer a saúde reprodutiva através de 7 pilares, que a gente chama o método 7 pilares da fertilidade. O primeiro princípio do pilar é a detoxificação, é uma limpeza celular.
Afinal de contas, nós mulheres já nascemos com os nossos próprios óvulos, então eles já existem há muitos anos, então precisava fazer uma limpeza. O segundo, depois que você já limpou, é nutrir, fazer uma nutrição adequada, uma suplementação específica na fertilidade. O terceiro princípio é equilibrar todos os hormônios que envolvem a fertilidade, que é uma das principais causas de infertilidade nas mulheres, é um desequilíbrio hormonal. Depois a gente precisa dormir bem, porque o sono ele faz parte, né, do equilíbrio hormonal, ele repara todas as correções do nosso corpo, é muito importante o sono reparador. A gente precisa fazer atividade física, porque é uma oxigenação celular, o oxigênio é muito importante. E o pilar número 6 é o equilíbrio emocional e espiritual. E aí entra também o meu marido, Léo Diácono, mostrando na Bíblia todas as mulheres estéreis na Bíblia e como Deus agiu em cada uma delas. Então, dentro do programa Conceber, a gente traz essa parte da espiritualidade como foco principal também da gestação. E por último, o sétimo pilar é a fertilidade masculina. Afinal de contas, não é só a mulher que não engravida, é o casal. Então, ajudar esse casal a melhorar a sua saúde. Hoje, o casal colhe os frutos desse tempo de espera e persistência. No dia 16 de dezembro de 2021, aos 42 anos, Thalita recebia Augusto em seus braços. O Augusto é o grande presente divino de Nossa Senhora pra gente, porque eu até me emociono quando eu lembro. Por muitos anos eu rezei a novena de 9 meses com Maria, muitos anos. E na data que o anjo anunciou Maria, quando iniciava o 9 meses de Maria, aquela novena linda, foi exatamente a idade gestacional do Augusto. Eu tive a grande graça divina de gestar o Augusto, meu filho, exatamente no mesmo tempo que Maria gestou. Augusto estava previsto para nascer no dia 25 de dezembro. Ele nasceu um pouquinho antes, mas eu tive a grande graça de gestar os 9 meses com Maria. E isso me transformou numa mulher que eu sou hoje. A paternidade a gente experimenta um pouco da criação. O filho é aquele que ele tem os principais referências da vida dele, as principais referências são os pais, né? E a gente tem essa oportunidade de moldar uma vida do zero, né? Por isso que a educação nos primeiros anos é tão essencial, por isso que cuidar das nossas crianças é tão essencial. Eu vou moldar esse, então o homem ele é a referência masculina, a mulher é a referência feminina e essas duas referências são essenciais. Então eu procuro viver essa paternidade dessa maneira, em passar o meu legado, é o que vai ficar de mim. Um dia eu me vou, meu filho vai ficar e a geração vai vir. Quantas vezes a gente não fala assim, aprendi com meu pai isso, aprendi com minha mãe isso. Então isso é tão importante e é o que eu quero fazer. Mais uma vez, a família testemunhou que para Deus nada é impossível. 6 meses depois, Thalita engravidou novamente de forma natural. Álvaro chegou no dia 28 de março de 2023. Eu estava vendo uma maternidade tão plena, tão grata a Deus. Todos os dias, em todos os momentos de ação, ao cuidar do meu filho, eu sempre era muito grata a Deus. Deus, muito obrigada por esse filho, é uma alegria tão grande. E me permitir vivenciar isso de novo, me fez ter a certeza dessa ação, da abundância de Deus na nossa vida, na nossa família. E a gente só precisa acreditar e vivenciar isso de uma forma plena, de uma forma tranquila. O Álvaro ele chegou então nessa grande surpresa de alegria que Deus nos deu. E mais uma vez, Maria como sendo minha grande mãe, eu disse, Maria, minha mãe, esse segundo filho tão abençoado, eu quero te entregar, que ele seja o menino dos seus olhos. Sempre falava isso nas minhas orações, que ele seja o menino dos seus olhos, Maria. E Álvaro veio dos olhos azuis, que eu falo que são os olhos azuis de Maria.
Para muitos, a fé e a ciência são campos opostos e distantes entre si, mas para Léo e Thalita, elas foram os pilares fundamentais para construir uma história de amor e inspiração. Se Deus já age na nossa vida, imagina se nós fizermos aquilo que precisa ser feito na parte prática, na parte médica, na parte da ciência. Foi o que a gente fez. E junto a isso, nós fizemos, eu sou um devoto de São José também, aí eu fazia todos os dias oração com o cordão de São José, com o manto de São José. Eu falei, não vou fazer sozinho, então eu fiz isso de forma online, Então na internet eu fiz e levei muita gente a orar comigo, Terço da Misericórdia. Então todos os dias eu fui fazendo e fiz um propósito. Eu fiz 30 dias com a oração de São José, juntamente com o manto de São José e o cordão de São José. E a minha oração naqueles 30 dias foi para que a gente pudesse engravidar. Só pedia isso. E quando eu terminei no último dia, ela trouxe o exame de que a gente tinha conseguido engravidar. E eu digo para as mulheres que essa jornada, esse deserto da infertilidade, para que elas possam se lapidar em busca dessa santidade a cada dia até alcançar essa grande graça. Que relato lindo esse da Thalita e seu esposo, Mostra pra gente que tudo acontece no tempo de Deus. No próximo bloco tem mais, vamos conhecer as mulheres que optaram em dizer sim à vida, mesmo contrariando orientações médicas. Fique por aí, eu volto já já. Estamos de volta com o especial Dia das Mães do repórter Canção Nova. Agora a gente mostra relatos de mulheres desafiadas com a maternidade atípica. Rayara teve seu filho Jonas diagnosticado com uma anomalia grave e mesmo com a recomendação médica de interromper a gravidez, optou em manter a gestação e viver a experiência de fé e esperança. Já Elidiane foi diagnosticada com útero pequeno no início da gravidez. Ela pôde viver 5 anos ao lado da filha Catarina, que a aproximou ainda mais da Virgem Maria. Acompanhe comigo. Quem vê a mamãe Rayara com um filho nos braços, não imagina a provação que ela precisou passar. O médico falou... vocês são um casal jovens, já tem um casal de filhos, Então o ideal seria para vocês interromper a gravidez, porque o seu filho tem uma anomalia muito grave. Interromper a gravidez não seria uma opção para nós, e que nós seguiríamos a gravidez, a gestação, deixando Deus ser Deus. Então foi assim que eu vivi minha gestação, deixando Deus ser Deus. Quando foi descobrir o sexo do bebê, o ultrassom morfológico revelou uma anomalia grave, a encefalocélia occipital. A recomendação médica era interromper a gravidez. O médico começou a demorar, assim, e começou a me mostrar, olha, tá vendo a cabecinha aqui? A parte óssea aqui do crânio não fechou. Então, com essa abertura, tá vazando conteúdo, formando uma anomalia que chama encefalocélia occipital. Mesmo em meio ao diagnóstico inesperado e às incertezas da gravidez, os pais optaram por levar a gestação adiante. Eu acredito que Deus é quem dá vida, Deus é quem tira. E poderia também acontecer qualquer coisa com meus outros 2 filhos, E por causa de algo grave que eles viessem a ter, precisar de uma cirurgia, ficar às vezes com algum problema de desenvolvimento, eu mataria os outros 2? Então, com certeza não. Tem pessoas que ainda hoje, vendo o Jonas, às vezes me perguntam, vocês poderiam ter interrompido a gravidez? E eu falo, não, assim, jamais mataria o meu filho, E graças a Deus, hoje eu tenho essa graça de tê-lo aqui nos meus braços. O
nome do filho foi escolhido, Jonas, em homenagem ao fundador da comunidade Canção Nova. Assim, Jonas chegou ao mundo, de parto normal, com 37 semanas de gestação, saudável e respirando normalmente, contrariando a medicina. O bebê precisou passar por uma cirurgia e pouco mais de 30 dias depois já estava em casa, levando alegria para a família. Janias trouxe essa alegria, né? É uma intimidade com Deus, né? Olhar para Ele assim é o que mais me aproxima, né, do céu, assim, porque é contemplar um milagre diariamente, né? Eu vejo que não há maior alegria. Eu olho para Ele e eu fico, meu Deus, como pensava, né, em tirar, como teria sido isso, assim, uma coisa que até hoje não entra, né, na minha cabeça mesmo. A experiência com o filho aproximou Rayara de Deus. Nem sei o que seria de mim se não fosse a minha fé. Foi a gestação que eu vivi mais próxima de Deus, né? Foi a gestação que me trouxe uma intimidade muito grande e com certeza foi o que me sustentou, né? Além da fé, eternos aprendizados. Ele me ensinou muito, que a cada dia basta o seu cuidado e que só temos o hoje, né? Então eu vivi intensamente a gestação, curtindo ele ali no meu ventre, se desenvolvendo, crescendo. Cada dia era como se bastasse mesmo, né? Eu falava que bom que ele está aqui, que bom que ele está crescendo, se desenvolvendo a cada dia. E esperança de dias melhores. E aos pouquinhos a gente vai pedindo as graças também, as próximas, né? Então, a princípio, ele usa hoje essa sondinha para se alimentar e a gente está querendo alcançar a graça dele comendo pela boquinha, né? À espera de sua primeira filha, Elidiane foi diagnosticada com útero pequeno. Uma gestação complicada, mas que não abalou o sonho da maternidade. Senti muito mal, com muitas dores e precisei ficar internada. E com 7 dias depois da internação, os médicos tiravam toda a esperança nossa de nascimento mesmo. Minha pressão subiu muito, eu tive pré-eclâmpsia. De acordo com os médicos, ela não poderia seguir com a gravidez. A única alternativa seria um aborto, o que Elidiane e Rafael jamais consideraram. Alguns médicos falavam que não, como ela não ia sobreviver, o melhor era que tomasse um remédio para expelir a criança. E isso mexeu muito comigo, porque desde a minha adolescência que eu sempre coloquei na minha cabeça que o aborto não iria entrar na minha vida, nem na vida da minha família. E quando eles fizeram essa proposta, eu enlouqueci dentro daquele hospital. E eu lembro que eu chamei uma médica e falei, pelo amor de Deus, pelo menos você como mulher me ouça. Eu não quero tomar esse remédio. Mesmo com o medo dos pais, Catarina chegou ao mundo. Horas depois do parto, um milagre de Deus na vida do casal. A bebê teve um desenvolvimento além do esperado pelos médicos. E ela foi evoluindo bem, muito bem mesmo. Aí ela, com 1 ano, no dia que ela completou 1 ano, ela saiu da sonda da alimentação. No mesmo dia, foi um presente para nós. Com 2 anos, dias antes dos 2 anos, ela começou a andar. Aos 5 anos de idade, Catarina faleceu. O breve tempo de vida foi suficiente para transformar a vida da família. O sonho de contemplar o milagre em seus braços foi alcançado. A criança cumpriu a missão do nascer ao morrer, sem a interrupção humana. E quando eu já não tinha nenhum medo de perda, depois dos 3 anos dela eu realmente não tinha mais, porque ela estava muito bem, estava indo muito bem na escola, aprendendo tudo, acompanhando as crianças, só não no tamanho. Ela era bem menor do que as crianças da idade dela. Mas medo dela morrer a gente já não tinha mais. A gente acreditava mesmo que ela fosse crescer, ficar uma moça muito forte, muito saudável, enfim. A mãe relembra um momento de proximidade com Nossa Senhora, vivenciado com a filha aos 3 anos de idade. Eu estava acompanhando o terço pela Canção Nova, 6 horas da tarde, e frisaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso foi no dia 13 de outubro de 2013. E ela estava no sofá e ela pulou do sofá e falou, é ela, mamãe, é ela. É ela que vai todo dia no meu quarto, ela me embrulha e faz... Tss. Aí eu não preciso chamar nem a mamãe nem o papai. E na hora eu fiquei muito feliz e ela, por favor, acredita, acredita.
E eu falei, não, eu acredito em você, a mamãe do céu está cuidando de você. E ela, mas só pode contar para o papai, é um segredo meu, seu e do papai. A história de fé da família foi eternizada em um livro. Quando a Catarina nasceu, minha esposa começou a escrever, né, como se fosse um diário, todas as experiências que ela teve no hospital, né? O período que ela ficou internada, e também escrevia quando ela chegou em casa. E ela deixou tudo isso escrito. E não tem um porquê. Ela sentia a vontade assim, de escrever como se fosse um diário da vida dela. E um dia eu virei para ela e falei assim, isso aí poderia virar um livro. Isso aí poderia virar um livro. E quando eu falei isso, ela, se for para virar um livro, então eu tenho que organizar isso aqui melhor. E ela fez, ela organizou e tudo. E a gente resolveu publicar. A gente correu atrás de uma editora e a gente publicou o livro contando a história da Catarina, contando as experiências dela, né? As experiências que a gente teve no hospital, enquanto ela estava internada, né? Ali, todo o pós-nascimento, o nascimento e a recuperação dela na UTI. E essas experiências que ela teve com Nossa Senhora também. Hoje, Elidiane e Rafael são pais do coração de Fabrícia e Ana Cleide. Dizer sim à vida ensinou que o céu existe, deixou marcas da leveza que só quem cumpre a vontade de Deus pode sentir. Quero ter filhos. Eu queria ter agora 6 filhos. E a gente adotou 2 meninas. A gente adotou 2 meninas. A gente adotou elas com 10 anos de idade. Hoje elas estão com 11. E para mim é uma alegria muito grande. Porque eu sinto que a minha família foi refeita novamente. Foi refeita novamente. E é uma missão que eu tenho. E eu preciso carregar essa missão. Dá a impressão de que muda, de que está mais fácil, né? Hoje que está com 8 anos, as pessoas já nos vê mais forte, já nos vê fazendo coisas que a gente já tinha um tempo que não fazia. Mas, na verdade, não muda, porque a gente se acostuma. A gente sabe que não tem mais jeito, que o único jeito que tem é a gente acreditar no céu e acreditar que um dia nós vamos nos reencontrar, porque isso também ela me ensinou. Ela me perguntava, mamãe, no céu a senhora vai ser minha mamãe? E o papai vai ser meu papai? É possível medir o tamanho do amor de uma mãe? Eu vou te dizer então que não tem tamanho, né? Porque eu achei, até pelo que eu ouvi dos médicos, né? O Felipe teve várias paradas cardíacas. E ele ficou, assim, muito grave. E o médico foi bem claro com a gente corria o risco de perder o Felipe, né? E daí eu falei para Deus assim, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade na nossa vida, né? E é um amor que não tem como eu te falar o tamanho, porque a gente é capaz de tudo por um filho, sabe? Nossa, é capaz de tudo por um filho. As renúncias não são nada, as dificuldades não são nada comparado a tudo que o Felipe nos devolve. O pequeno Felipe, filho do casal Inaê e Fábio, nasceu no dia 18 de abril de 2023 com atrofia muscular espinhal. A família esperou meses para levá-lo para casa. Uma espera longa, até para que a mãe pudesse pegar no colo o seu pequeno milagre. E aí começou a mudança na minha vida, né? Não só externa, que a gente quando gesta muda, né? Mas também interior. A gente o Felipe foi o maior presente que Deus nos deu, né? Eu e o Fábio, a gente tem consciência disso, né, Fábio? Que Deus foi muito bom em nos dar o Felipe, porque a gente precisava dele exatamente do jeitinho que ele é, né? Ele nos ensina a ser pessoas melhores todos os dias, né? Deus, através do sofrimento que nós passamos com o Felipe, ele foi nos moldando, né? Ele fez com que a nossa fé aumentasse, porque eu lembro que na época que eu estava com ele no hospital, eu ia na capela, eu rezava dia e noite do ladinho dele ali, com a certeza que Deus iria cumprir, né, o
o milagre na vida dele. É só agradecer, porque ela é muito guerreira, né? Porque a gente passou um momento muito difícil, uma doença rara, não é coisa fácil. E o diagnóstico dos médicos, e a gente lutou, né? Lutou e luta ainda, porque gasta muito dinheiro, exige muito da gente. E a gente está sempre lutando para dar uma qualidade de vida melhor para ele e fazer de tudo o melhor, né? E agradecer a ela. Não é fácil não, mas a gente, graças a Deus, Deus dá força para a gente lutar e correr atrás das coisas que precisa, né? Pelo caminho, uma corrente de solidariedade, doações, instruções e até apelos. A força de uma mãe pode mover montanhas. Na corrida contra o tempo, a esperança venceu. Nem mesmo o remédio mais caro do mundo foi uma barreira para Felipe, que lutou pela vida, cativou e transformou a realidade de todos. As pessoas abraçaram a campanha, através da rede social que a gente montou para ele, as pessoas ajudaram. E com esse dinheiro a gente conseguiu, sabe, arcar com todos os custos de advogado, de médico, especialista que a gente precisou trazer de fora para ir até o hospital, né, atender ele. A gente tentou por 5 vezes a extubação do Felipe para que ele ficasse fora do respirador. Mas ele apresentou os primeiros sintomas da AME com 2 meses de vida. Ele não aguentou, não conseguiu. E daí Deus me mostrou também que não era do jeito que a gente queria. Que nenhum pai quer que um filho passe, né? Ao meu ver, era um sofrimento muito grande. Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que ele fica confortável com a tráqueo. Mas até eu entender o que era, né? E daí Deus me mostrou, não é do seu jeito, é do meu jeito. Eu tenho o melhor para vocês. O sorriso estampado no rosto traz a força da mulher, dona de casa, que se doou e entendeu a missão concedida por Deus. Sob os cuidados daquela que tudo suportou, Inaê, que significa cujos filhos são como peixe, admira e agradece por seu maior presente. Já o pai demonstra gratidão por meio da simplicidade, fortaleza que o faz seguir em frente. No diagnóstico que seu filho precisa tomar um medicamento de 6 milhões não é fácil. E ela lutando, ela, né, sempre indo todo dia, lugar longe, né, daqui lá em Taubaté, onde ele ficou internado, era 1 hora. Uma luta, né, e muito perigoso, né, UTI, a gente tinha medo de perder ele. Mas graças a Deus, essa primeira parte do medicamento a gente venceu, né. Desejar o Feliz Dia das Mães para todas as mães, agradecer ela, né, por lutar tanto e junto com a gente. E que Deus abençoe cada mãe, Nossa Senhora Aparecida aí. Não é fácil, mas Deus dá força para a gente lutar. Como, né, a gente procurar ler na Bíblia, né, nada para Deus é impossível, né? Porque um medicamento para a gente de 6 milhões, a gente não teria condição de pagar isso. Mas com Deus tudo é possível. Ser mãe é dar sentido à palavra inefável e compreender que seu superpoder é transformar o mundo por meio de uma nova vida. Feliz Dia das Mães. Depoimentos fortes, não é mesmo? Essas histórias reforçam a importância de sempre mantermos a fé e confiarmos na vontade de Deus, ainda mais em situações difíceis. No próximo bloco, vamos continuar conhecendo as trajetórias de mulheres que, com a intercessão divina, puderam experimentar o dom de serem mães. Eu vou para um intervalo rapidinho e volto já. Até mais! Olá, estamos de volta e nesse último bloco a gente vai falar das mães que compartilham os desafios da maternidade e as experiências de devoção e fé. Destaco o testemunho da mamãe Viviane. Ainda no ventre, o filho João Batista foi diagnosticado com 2 síndromes graves. Mesmo com receio, o sonho de gerar mais uma vida falou mais alto. E o pequeno pôde proporcionar para a família anos de alegria, fé e intimidade com Cristo. Ainda no ventre de sua mãe, o pequeno João Batista foi diagnosticado com 2 síndromes,
a trissomia 13, conhecida como síndrome de Down, e a trissomia 18, ou síndrome de Edwards. Geralmente, a segunda doença é fatal antes do nascimento ou durante o primeiro dia de vida. Com 13 semanas, a médica me falou da probabilidade do João ter mais de uma síndrome, e a resposta dela foi: se ele tiver só uma síndrome, agradeça, já vai ser um grande lucro. Naquele momento eu fiquei tranquila. A serenidade de Viviane tinha um motivo. Antes do diagnóstico médico, a família foi avisada por um frei que o filho prestes a chegar seria atípico. Ela já era mãe, mas estava prestes a viver uma gravidez desafiadora. A gente é da comunidade Mel de Deus, o Frei Josué nos acompanha há bastante tempo, ele vai muitas vezes na Canção Nova. E com 8 semanas eu estava numa missa que ele celebrava, era uma missa de São José. E ele me chamou na hora da consagração, ele perguntou se eu estava na capela, eu falei que estava, e ele me falou que eu teria uma criança diferente. Mas que ele me via muito feliz mesmo assim. Para o pai Rafael, a fé fortalecida foi essencial para lidar com o diagnóstico. Mas nós estávamos, parece que já conformados com a ideia, devido à fé que nós temos e também pelo apoio e pelo acompanhamento do frei, da comunidade, da igreja, que não nos gerou impacto grande assim. A gente olhou um para o outro, deu um sorrisinho, porque a gente viu que a médica estava nervosa, né? E aí quando ela notou, eu acho que Deus permitiu uma força que nem nós sabíamos que existia. E essa missão veio num momento que estávamos mais em sintonia com Deus, sabe? Estávamos bem na fé, na prática da fé. O apoio da família foi essencial para lidar com a situação e a confiança em Deus, alicerce para a mãe. O apoio do meu marido, o apoio dos amigos, da comunidade. Mas nesse momento, o apoio mais importante mesmo é o de Deus, é a fé. Porque nada supre o que só Deus toca, que é o nosso coração, o nosso medo, a nossa insuficiência diante de uma realidade que a gente não espera e nunca vai estar preparado para ela. Viviane redobrou os cuidados e teve uma gestação tranquila. Tive poucos enjoos, passei mal poucas vezes. Cuidar bastante da sua saúde, da sua alimentação, para você não ter excesso de peso, para o seu corpo não reconhecer que é a hora dele chegar e seu filho nascer prematuro. Então eu tive esses cuidados com a alimentação, mas só. O restante, até exercício físico eu pratiquei. Com toda a cautela adotada, o pequeno João Batista chegou ao mundo com quase 9 meses de vida. O menino ficou no hospital durante 1 ano e, ao chegar em casa, transbordou alegria para os pais. Viviane encarou como uma missão. Eu lembro que eu tinha uma missão, de ser mãe leoa, para cuidar daquele bebê, daquele ser frágil. Mas no fundo o ser frágil era eu, porque ele era extremamente forte. Ele superou inúmeras infecções, ele superou noites terríveis que o médico falava: amanhã ele não amanhece vivo, e ele amanhecia. O médico falou: ele vai vegetar, e ele não vegetou. Ele tinha sentimentos, ele expressava, ele sorria, ele reconhecia a gente, ele emburrava se a gente saísse, demorasse a voltar. Aí eu entendi que quando eu entendi isso, que na verdade eu era o ser frágil, eu comecei a aceitar a grandeza daquele ser na minha vida. Então eu falo que uma missão dessa, hoje para as mães, eu falo assim, que uma missão dessa, ela é muito aliviada quando a pessoa aceita e passa a viver dali. Um dia eu falei para o João, a partir de hoje, eu te aceito. E se eu tiver que te carregar por toda a minha vida, eu serei seus braços, eu serei suas pernas. E eu vou te amar todos os dias com a maior intensidade no meu coração. E assim eu fiz, eu amei o João todos os dias com a maior força que eu podia. E assim a missão se tornou muito mais amor do que dor. O amor da família e a fé em Deus permitiu que João vivesse por 3 anos e 6 meses. Em 2016, ele faleceu, deixando muitos ensinamentos para os pais.
As minhas memórias do João são essas, de amor mesmo. Amor, luta, força, determinação, mas muito amor, muito amor. O amor pode tudo, né? O amor supera tudo. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo pode. Aos 43 anos, Viviane foi abençoada com a gravidez do terceiro filho. Quando o João faleceu, eu aceitei muito, porque eu me preparei muito para esse momento. Eu sabia que era para ele um alívio estar no céu, né? E eu tinha certeza do céu para o João. Então, apesar de toda certeza de fé, meu coração se ressentiu e era como se um rio secasse dentro de mim. E quando minha menstruação atrasou, e eu imaginei que pudesse ser o Isaac, porque aos 43 anos, né, eu imaginei que pudesse ser um filho, meu coração parece que ele se encheu novamente dessa água. A missionária Ana Luísa é mãe do João Lucas, de 7 anos, seu segundo filho. João foi diagnosticado com TEA, transtorno do espectro autista, ainda nos primeiros anos de vida. Com a gente, Ana Luísa divide o desafio de ser uma mãe atípica. Quando começou lá pelos 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, ele não falava ainda. Era uma criança muito quieta, muito tranquila. Até a gente achava, é assim, porque tem o temperamento do pai, que o pai é uma pessoa muito paciente, muito tranquila. E aí a gente foi percebendo que isso não estava evoluindo. Então a gente, com 2 anos mais ou menos, estava na época da pandemia. Então é uma criança também que não teve muita socialização nas escolas por causa disso. E aí acabou que a gente foi procurar uma fono para poder nos ajudar. Como ela não podia atender, porque era na época pandêmica, ela nos formava para poder fazer atividade com ele. Além do atraso na fala, João Lucas apresentava outras dificuldades que preocupavam a mãe. E João Lucas tem essa hipotonia, que é essa inabilidade motora no equilíbrio, acaba que ele cai muito, ele caía muito quando era pequeno. Hoje também a gente conduz ele pela mão quando ele vai numa escada, ele não consegue o equilíbrio perfeito. Então, fora isso, também tinha essas realidades, além do atraso da fala dele. Foram quase 2 anos de acompanhamento com especialistas até ter o diagnóstico de autismo suporte 1. Com as terapias, o pequeno tem apresentado resultados significativos. Aluno do Instituto Canção Nova, João Lucas recebe no ambiente escolar todo o suporte necessário. Ele, com as terapias, ele está evoluindo. Hoje ele já fala pequenas palavras, ele fala papai, mamãe, fala que é a Lúcia, Uca. Aí ele vem falando algumas outras palavras e está no seu ritmo e ao seu tempo se desenvolvendo. E é nesse tempo que Ana Luísa vai conhecendo ainda mais seu filho e se adaptando à maternidade atípica. No começo foi muito difícil, né? A gente pensa assim, uma criança autista, tranquilo, normal, vai dar conta. É uma comparação assim, nem tudo são rosas, nem tudo são espinhos. Existem rosas e espinhos, e a gente vai adequando isso em cada realidade familiar. Ana procura palavras para descrever a sensação de ser mãe. João Lucas é um presente de Deus, né, para nós, como família, né, para suas irmãs, né, Ana Clara e Lúcia Maria. Mas ele também é um desafio, né, uma missão que Deus nos confiou, né, uma missão de, dentro do Carisma Canção Nova, mostrar para o mundo que é possível amar toda e qualquer pessoa humana, seja ela autista, não autista, com transtorno de outras aprendizagens, outros transtornos de desenvolvimento. Então, o João Lucas é um presente porque ele ilumina não só a nossa família, apesar de ter sido muito difícil no começo, mas ele vai iluminando outros ambientes. Mamãe. Lucas vai na casa de Inês. Lúcia vai não. Missionária e cantora, Gabriela de Sá passou por diversas provações como mãe. Já viveu 4 gestações. Dos 4 filhos, 2 estão com ela, outros 2 estão com Deus. Tenho o João Miguel, que é o mais velho, aí tive um aborto natural. Tive o José Rafael, que viveu 1 ano e meio, ele fez 12 cirurgias. Foi um longo calvário e depois Deus levou para o céu. Nos momentos em que esteve com o filho José Rafael no hospital, Nossa Senhora foi sua inspiração
e suporte. Na última UTI que ele ficou, quando eu chegava, tinha uma imagem de Nossa Senhora assim, do meu tamanho, em cima de uma coluna. E eu olhava para ela antes de entrar na UTI e eu dizia, se ela conseguiu com seu filho no colo, seu filho Jesus morto, ainda dizer sim, eu vou conseguir, porque ela vai me dar força. Então, todos os dias eu chegava, olhava para Nossa Senhora e entrava na UTI. Eu só tinha 1 hora durante a tarde e 1 hora durante a noite para poder ver o meu filho. E aí eu saía e fazia essa oração, entrava e fazia essa oração. Então, Nossa Senhora, ela é o meu grande e ela deve ser o nosso grande exemplo de mulher, exemplo de mãe. E os desafios da maternidade para Gabriela ainda continuam. Seu filho mais velho foi diagnosticado recentemente com uma doença intestinal grave. Tive o Tomé que tem hoje 7 anos, que eu quase perdi na barriga. E o meu mais velho, que é o João Miguel, que eu falei, está passando por uma prova. Nós estamos com ele há mais de 1 ano, a gente estava sem diagnóstico, ele desnutriu severamente, com muitas dores, diarreia, vômito. E passamos 1 ano até agora, ele foi hospitalizado muitas vezes ano passado e na iminência de morrer mesmo, até que Deus foi colocando os anjos na nossa vida e por questão de horas, de um dia para o outro, ele não morreu quando foi a hospitalização, já no caminho do diagnóstico. E aí descobrimos que ele tem doença de Crohn e fica se hospitalizando, mas também, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a minha experiência com a maternidade, ela é uma experiência de grandes alegrias e também de dores, mas essas dores se tornam alegrias. Por quê? Porque é onde nós aprendemos realmente a ser mãe e onde nós realmente aprendemos a ser filha de Deus, onde nós nos abandonamos em Deus e onde nós percebemos que na dor e na alegria Deus está a nos amar. Em meio às dificuldades e o momento de dor, Gabriela não cogitou em interromper a gravidez. Nós somos interpelados muitas vezes justamente nos nossos momentos de dores com os nossos filhos e muitas vezes na nossa barriga, né? Que é onde a gente tem esse ímpeto, mas ainda é um feto, mas ainda não tem vida e tem a discussão e tal. Mas é vida, né? Desde que está ali já é vida. Então, o meu filho, quando a gente descobriu, o meu filho que faleceu, José Rafael, os problemas que ele poderia ter, o médico disse, mas vocês são jovens, vocês podem ter outros filhos. Como se a vida fosse descartável, né? Como se, você vai ter um filho normal, você pode pegar esse, pode fazer o que você quiser, né? E nessa hora deu uma profunda dor lá dentro, sabe? Quando parece que tem algo, você leva uma punhalada e nessa hora a gente viu como realmente isso nos assombra. Deus nos deu uma missão e uma dessas missões é levantar a bandeira a favor da vida, é lutar por isso, é viver primeiramente isso na nossa vida. Mas assim como Jesus, lá no auge da sua agonia, disse, Pai, afasta de mim esse cálice, no final ele diz, mas seja feita a tua vontade. Então também nós dizemos o que nós queremos, falamos da nossa dor, pedimos a cura dos nossos filhos, pedimos a cura do nosso interior, pedimos tantas coisas, mas nós dizemos, Pai, que seja feita a tua vontade. Mas nós clamamos ao nosso Abba, mas nós clamamos e nós nos abandonamos à vontade dele. Então que você possa com essa canção se deleitar no colo, nos braços do Pai. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar, não haverá impossível se eu clamar, Abba. Histórias reais e tocantes. O dom de ser mãe vem de Deus e é de fato um grande presente para nós. Eu espero que você tenha gostado deste Repórter Canção Nova especial de Dia das Mães. Eu e o Gabriel gostamos de estar aqui. Um feliz Dia das Mães para todas que nos acompanham. Domingo que vem tem mais Repórter Canção Nova. Deus abençoe
Tchau, tchau.